Projeto de Débora Palermo disciplina o uso de motores de sucção em piscinas de uso coletivo na cidade de Campinas. Campinas pode ganhar a Semana Municipal da Dança. A ideia é promover ao menos 7 dias de programação artística na cidade. Vereadora Guida Calisto protocola requerimento de informações sobre a frota de ambulâncias do SAMU. Estes são os destaques de hoje. Boa tarde a você. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 7 de maio de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code com a câmera do seu celular apontada, já aparece uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque ontem a cidade de Campinas recebeu a segunda edição do seminário Arquifuturo, Novas Centralidades Urbanas. O evento debateu novos modelos de desenvolvimento urbano com foco na criação de centralidades que promovam acesso fácil a serviços essenciais, melhorias em áreas urbanas e melhor aproveitamento de espaços públicos. Discutir o urbanismo, as cidades, com foco na sustentabilidade, no desenvolvimento sustentável é fundamental. Esse evento ele traz uma discussão aprofundada sobre centralidade, sobre a cidade mais amigável para se viver, a cidade de 15 minutos, onde você consegue fazer quase tudo da sua vida próximo de onde você mora. Então é uma discussão fundamental. Uma cidade como Campinas, que é uma cidade de referência em inovação, em tecnologia, mas tem que ser referência também em urbanismo e em umas cidades mais sustentáveis. E vamos com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais se reuniu pela terceira vez no ano e fez um balanço das ações executadas pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Presidida pelo vereador Permínio Monteiro, a Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais realizou a terceira reunião de 2025. E neste encontro, questionou as ações executadas pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Os atendimentos realizados pelas clínicas veterinárias móveis, que são duas unidades aqui na cidade de Campinas, onde é feito esse atendimento. Também as ações do castramóvel, incluindo o número de animais castrados no município, os atendimentos emergenciais prestados pelo SAMU Animal, que é muito importante no nosso município, fazendo aí o socorro dos animais na nossa cidade. E também as denúncias de maus tratos recebidas e as fiscalizações realizadas pelo DPBE. O secretário Braz dos Santos Adegas Júnior assumiu o cargo há 5 meses e respondeu aos questionamentos. A área física está passando por uma reformulação para melhorar o atendimento da população e para melhorar o atendimento também e a acolhida dos nossos animais, tanto na parte estrutural das nossas unidades móveis, quanto na parte física lá no nosso departamento. O SAMU Animal, eu acho que é um dos programas fantásticos que a gente tem, né? Que é uma van com todos os equipamentos que um veterinário precisa fazer ali nos primeiros socorros. Então vai lá o veterinário, o seu auxiliar, acompanhando, e esse serviço ele é 24 horas. No ano passado, os vereadores aprovaram em definitivo o projeto que cria o Serviço Público de Loterias no município de Campinas, denominado Loteria Municipal de Campinas, Locamp. O presidente da comissão, vereador Permínio Monteiro, quer incluir uma porcentagem dos valores à causa animal. Projeto aí para apresentar para o prefeito, o Adegas, que eu acho importante. Já está bem encaminhado uma questão da loteria campineira, e uma das sugestões que eu fiz
incluir, né, nessa loteria uma porcentagem isso é muito causa importante. animal, direcionado para a causa animal. Então a gente vai propor aí uma reunião com o prefeito e até já faço aqui um convite a você, onde possa participar. Acredito Lógico, é um prazer. Vai ter lá o secretário de Finanças e outras secretarias que acho que vai administrar essa loteria campineira. Perfeito. Sensacional essa ideia. 12h mais 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Site da Câmara aberto, campinas.sp.leg.br. Se você digitar o site, já aparece esta tela aqui para você ficar muito bem informado sobre as notícias do Legislativo, as emendas impositivas para o orçamento de 2025. E aqui você tem as notícias, as informações do que acontece aqui no Legislativo campineiro. Então, por exemplo, hoje é dia de reunião ordinária, a Câmara vai votar em definitivo o projeto de lei que prevê a isenção da taxa de estadia aos finais de semanas e feriados no pátio de veículos. Tem um requerimento de vereadores que solicita reuniões extraordinárias que vão acontecer nesta quinta-feira para votar os subsídios aos presidentes das autarquias. Tem uma comissão especial de estudos que foi criado para avaliar a implantação do Hospital Metropolitano aqui na cidade de Campinas. Quem vai presidir é a vereadora Fernanda Souto. Vereadores aprovam em definitivo o projeto que autoriza a concessão de área pública à Sobrapar. Vai ter ampliação dos serviços. O vereador Eduardo Magoga é o líder do Podemos aqui na Câmara e, por exemplo, este projeto aqui, ó. Projeto de lei da vereadora Débora Palermo garante a estudantes com doença celíaca o direito de levar o próprio alimento ao estabelecimento de ensino. A proposta assegura que estudantes com laudo médico da doença, matriculados em instituições de ensino públicas ou privados, têm o direito de levar o alimento para consumo de acordo com a restrição alimentar que a doença impõe. Então você fica muito bem informado, dá para você entrar no site da Câmara, saber também sobre os eventos, né, a agenda aqui das reuniões, das comissões. Entra aí, campinas.sp.leg.br e você vai ficar muito bem informado sobre as notícias aqui da Câmara Municipal. Bom, e por falar na vereadora Débora Palermo, ela protocolou um projeto de lei também que disciplina o uso de motores de sucção em piscinas de uso coletivo. Projeto de lei ordinária protocolado pela vereadora Débora Palermo proíbe o funcionamento de motores de sucção durante o período de uso das piscinas e a instalação de dispositivos de proteção nas piscinas. Esse projeto de lei veio para evitar acidentes inclusive fatais, como nós tivemos recentemente. Uma criança de 9 anos perdeu a vida porque foi sugada nesses aparelhos e não teve tempo de desligar e tirar sem que ela tivesse vários problemas. Então, esse dispositivo ele terá que ser desligado nos horários que está em uso as piscinas e colocar também sistemas de alívio, sistema de desligamento automático e também sempre ter o aviso, se ele estiver ligado, ter o aviso que está ligado, que o aparelho está em funcionamento. E não ter, na verdade, o funcionamento no horário de uso da piscina para evitar exatamente esses problemas, esses acidentes que têm ocorrido com até certa frequência. De acordo com a proposta, a proibição será aplicada em todas as piscinas de uso coletivo da cidade de Campinas, como explica a vereadora. Vai valer para todas as piscinas, exceto de casas, né, de domicílios, mas piscinas públicas, privadas, condomínios, clubes, pousadas, e não só piscinas, cascatas, sempre que for de uso público terá que ter esses dispositivos. O papel nosso, enquanto legislador e do poder público também, é proporcionar qualidade de vida e cuidado para a população. Então, principalmente esses projetos é para evitar acidentes, que as pessoas possam ter lazer, mas ter também, estar livre de acidentes que podem inclusive perder a vida. O vereador Paulo Haddad apresenta projeto de lei para instituir a Semana Municipal da Dança aqui na cidade. A ideia é garantir mais visibilidade para artistas, levar a dança para os espaços públicos e fortalecer a cena cultural campineira.
De autoria do vereador Paulo Haddad, a proposta marca simbolicamente o Dia Mundial da Dança, comemorado em 29 de abril, e busca ampliar o acesso da população às manifestações artísticas, além de fortalecer a economia criativa local. Nós temos o Dia Mundial da Dança, que é dia 29 de abril. Foi instituído pela Unesco o Dia Mundial da Dança. Esse projeto ele visa fomentar oficinas, eventos que tragam para a população artistas que apresentem as suas habilidades dentro da dança, também focando a cultura, o entretenimento. De acordo com o projeto, a Semana Municipal da Dança deverá ter no mínimo 7 dias consecutivos de duração, com data a ser definida pelo Poder Executivo, e passará a integrar o calendário oficial de eventos do município. Então nós teremos dentro do município de Campinas uma semana dedicada exclusivamente à dança, para que algumas oficinas, para que alguns institutos, algumas academias de dança possam apresentar aquilo que eles têm de melhor dentro dessa pauta que é a dança. Para o vereador Paulo Haddad, a proposta é estratégica e deve gerar impacto cultural e econômico na cidade. Isso vai fazer com que nós tenhamos algumas ações que podem fomentar, inclusive, a nossa economia, né? A gente sabe que cada real que é aplicado num evento de dança, ele pode gerar até R$6 em termos de tudo que ele movimenta. Então seria algo que, além da parte cultural, também vai proporcionar que a gente traga aí um fomento à nossa economia, incrementando dessa forma algumas atividades para que as pessoas consigam, né, ter aí algum retorno nessa semana que vai ser dedicada exclusivamente à dança, à cultura, o lazer e entretenimento. Projeto de lei de autoria do vereador Vini Oliveira determina a obrigatoriedade da presença do profissional habilitado em Libras nas unidades de saúde de Campinas. Vini Oliveira protocola projeto que propõe a obrigatoriedade da presença de profissional habilitado em Libras, a língua brasileira de sinais, nas unidades de saúde do município de Campinas, bem como a capacitação de profissionais da saúde para a comunicação com pessoas surdas. Eu acho que é de extrema importância que nós tenhamos profissionais treinados e capacitados para esse tipo de atendimento em todas as repartições públicas. Eu separei aqui para o meu raciocínio, e de acordo com as estatísticas que nós temos hoje, 14% da população, segundo o próprio IBGE, da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E comprovadamente a deficiência auditiva é uma das deficiências que atinge o maior número de pessoas. Então, intérprete de Libras é necessário, é um serviço essencial e um profissional capacitado pode resolver muitos problemas da população. De acordo com o vereador, essa proposta nasce da escuta atenta às demandas da comunidade surda de Campinas, que há anos denuncia a falta de acessibilidade linguística nas unidades de saúde. Para a Vini, garantir o atendimento em Libras é mais do que cumprir a lei, é reconhecer a dignidade e o direito de cada cidadão a ser compreendido. Então, hoje é chato você ficar passando o bilhete. Tem que ter uma pessoa capacitada para isso. E veja só, vale ressaltar também que nas empresas privadas já existe uma lei para a contratação de pessoas com deficiência que prevê não só essa contratação, mas também o direito à inclusão total de todas as dependências da empresa e adaptação do seu tipo de deficiência, do caso surdo-mudo, por exemplo. E a gente segue com as notícias do Legislativo, porque a vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre o Programa Federal de Entrega de Ambulâncias. A parlamentar recebeu denúncia de que os veículos estão obsoletos e a reposição é demorada, o que pode significar que Campinas não participa do programa, tendo outra forma de reposição da frota. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento ao prefeito municipal Dario Saad sobre as ambulâncias que prestam serviço ao SAMU. O documento questiona se algumas das 200 ambulâncias entregues às cidades do estado de São Paulo vieram para a cidade de Campinas. E se não, qual seria o motivo? O governo federal tem um programa que ele
entrega, que ele fornece, né, a partir de recursos federais, ele compra e entrega para os municípios que têm o serviço do SAMU, ele entrega essas ambulâncias. A gente sabe que o serviço de ambulância é muito necessário, importante para atender a população aqui na nossa cidade, principalmente uma cidade como a nossa, tem uma necessidade gigantesca desse serviço do SAMU, né, de transporte de pacientes, enfim. A parlamentar deseja saber se a cidade participa ou não do programa do governo federal. O governo federal tem feito entregas em várias cidades, né, dessas ambulâncias, só que quando a gente olha, a gente não vê essa entrega para a cidade de Campinas. O que a gente desconfia? Que aqui o prefeito municipal, ele não se utiliza desse programa do governo federal, ele prefere fazer contratação de ambulâncias a partir de contratação de empresas, de locadoras de ambulância. E isso fica mais caro. A justificativa para o requerimento das ambulâncias é que as condições atuais não são as ideais. Teve toda uma justificativa, anos atrás, de que era preferível fazer contratação de locação de ambulância porque a substituição seria mais rápida. Só que o que a gente tem recebido de muita informação dos servidores que muitas vezes a empresa que faz esse contrato, né, de locação para as ambulâncias aqui no SAMU de Campinas, ela deixa muito a desejar, não apresenta a substituição no tempo correto, os trabalhadores do SAMU muitas vezes ficam sem condições de trabalhar porque ou o veículo é precário ou porque não tem substituição no tempo certo para poder atender o SAMU. O conteúdo do requerimento se resume a 2 pontos. Nós fizemos esse requerimento para entender se o prefeito de Campinas aderiu ao programa do governo federal para que Campinas receba essas ambulâncias. E se não aderiu, por que não aderiu? Né? Se de fato está compensando a gente fazer esse contrato de locação de ambulâncias para atender a população de Campinas. A depender da resposta do requerimento, os governos executivos da cidade e da esfera federal serão questionados. Se o governo municipal não recebeu, a gente vai questionar o governo federal por que não recebeu, né? E também questionar aqui se o prefeito dessa cidade aderiu ao programa do governo federal. E se hoje é quarta-feira, é dia de reunião ordinária, 26ª do ano, a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 11 projetos. Entre eles está em definitivo, de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que prevê a isenção da taxa de estadia no pátio de recolhimento de veículos para automóveis removidos nos finais de semana e feriados. A medida pretende isentar das taxas de estadia os motoristas que tiverem os veículos apreendidos no período em que o pátio está fechado. De acordo com o texto, a isenção então vai ser válida para o dia da apreensão, o sábado, domingo e os feriados, voltando a multa a ser aplicada apenas a partir do primeiro dia útil subsequente. Para conferir todos os projetos, é só acessar o site da Câmara no campinas.sp.leg.br. Meio-dia mais 20 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque olha só, mais de 6 milhões de pessoas vivem com alguma deficiência visual aqui no país, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No quadro de hoje, um oftalmologista vai explicar sobre as 3 causas mais comuns de cegueira no Brasil e que são totalmente evitáveis. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre algumas doenças oculares que podem causar cegueira. A cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo. Por isso, a gente abre o quadro de hoje com uma pergunta. Você está cuidando bem da sua saúde ocular? Para falar sobre esse tema, o convidado do quadro de hoje é o médico oftalmologista do Seconce São Paulo, Edgar Macedo. Obrigado você por chamar para participar desse programa. Tá joia, doutor. Para a gente começar então nesse primeiro bloco, eu gostaria de abordar algumas doenças oculares, né, que são as 3
pelo menos aí mais comuns de cegueira, né, que causam cegueira no Brasil e que poderiam ser evitáveis. Vamos começar então pela catarata. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a catarata, quais são os principais sintomas dessa doença. A catarata é a opacificação de uma lente que nós temos dentro do olho chamada cristalino. E essa lente vai perdendo a transparência com o tempo e dificultando a gente a enxergar, ficando a visão embaçada. E ela é feita uma cirurgia para tirar essa lente, o cristalino, e é inserida uma nova lente no local do cristalino. E a pessoa volta a enxergar bem. Normalmente é uma cegueira que a gente chama cegueira reversível, que não tem problemas de uma cegueira contínua, que o paciente faz a cirurgia normalmente e volta a enxergar bem. E doutor, essa catarata, né, essa cegueira, ela é comum em pessoas de qual idade? A partir de qual idade ela é mais, assim, frequente? Hoje, a partir dos 70 anos, os pacientes já começam a ter esse envelhecimento dessa lente, entendeu? Alguns mais jovens, outros mais idosos, né? Isso varia, não tem uma coisa, mas por volta de 70 anos. A cirurgia de catarata mudou-se um pouco a característica. Antigamente a gente deixava o paciente ficar quase cego para operar. Hoje, começa tendo essas alterações no cristalino, tem médicos que já começam a fazer a cirurgia, não esperam evoluir até o paciente não enxergar nada. Então mudou-se um pouquinho, assim, pode se operar até com 60 anos, tem gente já operando a catarata. Bom, né, doutor, é um avanço aí da medicina, né, que favorece aí a qualidade de vida dessas pessoas também, né? Sim, sim. A técnica cirúrgica hoje é muito mais tranquila, um pós-operatório muito mais rápido, que o paciente em um mês já está fazendo óculos, já está tendo vida normal. E com relação aos sintomas, né, qual que é o primeiro sinal aí que a pessoa está entrando numa catarata, para que ela fique atenta, né, e procure um oftalmologista o quanto antes? Seria mais o embaçamento da visão mesmo, né? A visão ficando meio turva, né? Ele antigamente enxergava um ponto e agora vê turva aquele mesmo ponto que ele está enxergando, entendeu? E a consulta de rotina, que seria interessante, que o médico vai avaliando no dia a dia. Exatamente. E no caso, o tratamento, além da cirurgia, esse tratamento ele continua só cirúrgico. Só cirúrgico. Continua com algum medicamento depois? É só cirurgia mesmo? Não, só cirurgia mesmo. Só cirurgia. Doutor, vamos falar um pouquinho então agora do glaucoma. O glaucoma, geralmente, ele é conhecido como o ladrão silencioso da visão. Por que ele recebe essa nomenclatura, né, essa expressão? Porque normalmente o glaucoma é uma doença sem sintomas. Ele vai tendo uma perda do campo visual de fora para dentro. Então o paciente não percebe que está tendo a perda desse campo lateral, para aí depois ele fechar num campo e ele só fica um campo tubular e vai perdendo a visão até ficar cego. Por isso que é uma doença silenciosa. Geralmente isso que eu ia até comentar, é uma doença que não tem sintomas iniciais, mas depois apresenta, é isso? Assim, o glaucoma crônico, né, ele vai desse jeito. Tem um glaucoma agudo, que o paciente tem dor forte, que tem que procurar rapidamente um pronto-socorro, mas 90% dos casos do glaucoma funcionam assim. É um achado na consulta médica, em que o paciente não vai sentindo que tem essa perda, e na consulta com o oftalmo, ele passa, a gente vai observar o nervo, a pressão, e começa a avaliar um possível glaucoma. Até ia te perguntar, doutor, sobre o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico do glaucoma? O diagnóstico do glaucoma, assim, é na consulta médica, a gente vai avaliar o nervo, né?
tem uma área do nervo chamada escavação, se a gente nota se essa escavação está aumentada ou não. A pressão dos olhos, a gente mede a pressão dos olhos, e hoje tem uns exames que auxiliam a gente, fazer um exame de campo visual, uma OCT, uma tomografia de coerência óptica, que vai fazer uma análise do nervo, e uma retinografia bem feita, vai mostrar se está tendo perda de fibras nervosas. Se a gente comparar o nervo com um cabo de fibra óptica, cada cabinho daquele corresponde a um ponto na retina que vai levar a imagem na nossa visão. O glaucoma vai matando essas fibrazinhas, entendeu? Por um aumento da pressão do olho ou uma dificuldade da drenagem do líquido dentro do olho. Tá. Doutor, agora, como que é o tratamento do glaucoma realizado? O tratamento do glaucoma, inicialmente a gente realiza com colírios, né? Tem vários tipos de colírios que a gente vai dosando, certo? Podemos usar até 4 colírios, tem pacientes que precisam usar 4 colírios para tentar abaixar a pressão. E em caso de não sucesso, aí tem indicação da cirurgia. A cirurgia não é aquela cirurgia que vai ser definitiva, então às vezes por isso que se posterga ao máximo fazer a cirurgia, entendeu? Ela não é uma escolha de primeira escolha, né, vamos dizer assim. Primeiro os colírios, não deu certo com os colírios, aí você vai tentar fazer a cirurgia. Do glaucoma, doutor, ela seria um pouco arriscada, é isso? Ela é mais complicada do que da catarata? Sim, é um pouco mais complicada, mas assim, é que as chances, o sucesso da cirurgia não é tão igual da catarata, entendeu? Porque se fosse, era mais fácil já fazer a cirurgia, o paciente não precisava ficar pingando um monte de colírio nos olhos, né? Exatamente. Doutor, até a resolução da cirurgia às vezes não é tão satisfatória como da catarata, né? Por isso que se escolhe primeiro toda a terapia com colírios para depois pensar em cirurgia. Desculpe. Entendi. Com relação ainda à catarata, acho que a gente não falou um pouquinho sobre o diagnóstico, como que é feito, até para o pessoal de casa, né, ficar atento, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho também. Então, o diagnóstico da catarata é feito na consulta médica, né? Quando o paciente começa a sentir uma dificuldade para enxergar, vai ao médico, a gente constata que não melhora a visão com o óculos, põe um aparelho chamado lâmpada de fenda, a gente observa que tem essa catarata. Aí vai quantificar se está no ponto cirúrgico, se pode esperar mais um pouco, se já está indicado ou não a cirurgia. Basicamente, então, tanto a catarata quanto o glaucoma são diagnósticos clínicos ali, no consultório mesmo. Sim. Por isso a necessidade de passar uma vez pelo menos no ano no oftalmologista. Tá joia. Doutor, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética são alterações causadas na retina pelo diabetes. O diabetes, eu falo que dá alterações do fio do cabelo ao dedinho do pé. E uma dessas é a retinopatia. São alterações que dão sangramento dentro dos olhos, normalmente depois de 8 a 10 anos, principalmente em pacientes que não controlam bem o diabetes, tem uma tendência a ter essas alterações. Essas alterações podem ter um sangramento, pode tracionar a retina, levar a um descolamento de retina, baixar a visão, entendeu? Precisar de cirurgias mais difíceis do que catarata, do que o glaucoma tentando. Então eles têm pontos hemorrágicos dentro do olho que precisa fazer laser. É uma coisa que também tem que ser acompanhada anualmente pelo oftalmologista. E principalmente, né, os pacientes que têm aí diabetes, controlar isso bem rigorosamente, né, doutor? Esse é o ponto principal. O controle do diabetes. Quais são os sintomas dessa retinopatia, principalmente, assim, além desse olho mais avermelhado, é isso? Não,
É uma coisa interna, dentro do olho. Normalmente não aparece nada externamente. O paciente ele vai ter mais uma baixa de visão, entendeu? Às vezes súbita, né? Ele pode ter, de repente, amanheceu e não está enxergando bem de um dos olhos. Pode ser um sangramento que ele possa ter tido pelo diabetes, pode ser uma complicação, um descolamento de retina pelo diabetes, entendeu? Tudo isso vai ter vários fatores. Um embaçamento da visão, né? Também. E com relação... Mas, assim, normalmente não tem dor, nada disso. É um achado de, assim, de repente ele acordar e não tá enxergando bem. É uma coisa repentina, então, que acontece mesmo. Sim. Sim. Com relação ao tratamento da retinopatia, como que ele é feito também? Então, vai depender a que nível está essa retinopatia, né? Se ele tem um sangramento mais intenso, se é só algumas áreas que estão saindo dos vasos, uns exudatos que a gente chama, né? Seria só aplicação de laser, né? Para queimar essas áreas. Agora, se ele tem uma hemorragia na gelatina do olho, no vítreo, aí tem que esperar absorver essa gelatina para fazer uma cirurgia. Pode causar um edema na principal região da visão, chamado edema de mácula, que tem que se fazer umas aplicações de umas injeções para tentar diminuir esse edema, entendeu? Então vai depender de cada caso, tem um tratamento específico, né? Uma abordagem diferente, é isso, né? Exatamente, isso. Doutor, eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre os cuidados que a população precisa ter com relação à visão, para a gente até passar um serviço aqui para quem está acompanhando em casa, né? O básico é você fazer a consulta com oftalmologista. Eu falo que, assim, o olho não é só exame de óculos. E hoje, infelizmente, tem muitas óticas fazendo esse papel, dando uma consulta grátis para fazer o exame do óculos. Isso não é um exame de oftalmologia. A gente tem que avaliar, como eu te falei, medir a pressão dos olhos, fazer uma avaliação da parte anterior do olho, fazer uma avaliação do fundo do olho. Tudo isso, numa primeira consulta, a gente faz, certo? E aí, se precisar de alguns outros exames, a gente pede isso aí. Hoje, tem muita gente fazendo exames em ótica, que é totalmente errado, porque a pessoa, às vezes, que faz exame na ótica, não é médico, certo? Então, ele não pode fazer esses outros exames. E eu já peguei alguns casos de pacientes indo em ótica e chegando para a gente com um glaucoma bem avançado, que a gente não pôde fazer muita coisa, porque já estava com um glaucoma bem avançado e praticamente indo para a cegueira. Então, o importante é passar com o oftalmologista. Menos aí uma vez por ano é o indicado? Sim, pelo menos uma vez por ano. Agora, quem já tem esses problemas de oculares, o correto seria visitar o oftalmologista de quanto em quanto tempo? No caso de um paciente com glaucoma, vai depender de como está a evolução dele. Se a gente consegue botar num estágio de uma pressão boa, com os medicamentos, tudo bem, a gente pode manter a cada 6 meses, entendeu? O diabético uma vez por ano, se ele não apresentar nenhuma alteração. Senão a gente vai avaliando conforme vai a evolução do próprio paciente. Tá, joia, então. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Tá, joia. Obrigada. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora. Hoje pela manhã aconteceu o lançamento da campanha do Maio Amarelo sobre a preservação da vida no trânsito lá no Shopping Parque das Bandeiras. Então, sobre os números de 2024, as ações que serão realizadas neste mês, eu aciono a repórter Alexandra Dias, que acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Ale.
É isso mesmo, Gabriel, começou o Maio Amarelo. Muito boa tarde a você de casa que nos acompanha, a importante campanha com o lema Mobilidade Humana é Responsabilidade Humana. Quem traz mais informações para a gente é o Vinícius Siveretti, que é o presidente da INDEC. Muito obrigada por atender o nosso convite, né? Queria que você falasse do boletim dos índices desse ano, né, presidente? Olha, boa tarde a todos que nos assistem aí, obrigado pela TV Câmara. Olha, hoje é um dia importante, né? Nós estamos lançando a abertura do Maio Amarelo, Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana, é o tema do Maio Amarelo esse ano. Para quem não sabe, o Maio Amarelo, o mês de maio é o mês de conscientização nas mortes no trânsito. Nós lançamos o boletim aqui, entregamos o boletim mostra uma redução de 10% no número de mortes de 2023 para 2024, redução com motociclista, redução com pedestre, número de ciclistas foi igual o número de mortes de 2023 para 2024 e uma morte a mais com ocupantes de demais veículos de 2023 para 2024. Mesmo assim, nós tivemos a queda de 79 para 71 mortes e o mês de maio agora nós vamos ter diversos eventos, diversas ações. Para quem tem interesse, no site da INDEC você tem lá todo o calendário, ações educativas em bares, workshops com motoristas, motociclistas, ações em loco, em semáforos, aí onde tem o maior número de acidentalidade na cidade de Campinas. E o trabalho não pode parar, para que a gente continue reduzindo as mortes e chegar a zero, que é o nosso objetivo. Esse trabalho não pode acontecer só no mês de maio, mas o mês de maio é para chamar atenção e a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Por isso, então, que é uma parceria de mais de uma secretaria, muita gente envolvida para fazer essa informação chegar para a população? Exatamente, essa é uma parceria que a gente tem há muito tempo já com o governo do estado, através do Detran. Nós temos também com a Autoban, CCR, Colinas do Tietê, várias Rota das Bandeiras, as concessionárias aqui que são responsáveis pelas rodovias ao nosso redor e algumas secretarias também, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, para que a gente possa divulgar cada vez mais esses dados, esses trabalhos, esses eventos e ações e atingir o nosso objetivo. Tem uma causa principal hoje para os acidentes contabilizados na área urbana? Olha, jovens, masculino e jovens, né, de 18 a 25 anos, né, a 29 anos, realmente, e que normalmente ingeriram bebida alcoólica. Então acho que é importante, como o prefeito disse, o poder público tem a sua responsabilidade, mas as pessoas precisam ter responsabilidade também, ter empatia e saber que quando ela bebe e dirige, a tendência é que um acidente aconteça. Então é por isso que as pessoas têm que respeitar a sinalização, respeitar as normas, para que a gente possa atingir o nosso objetivo. E o prefeito falou inclusive sobre isso, né, da questão humana, e a gente vai ver um pouquinho qual foi a fala do prefeito e já volta. Eu falo com toda tranquilidade, a prefeitura, o poder público, a INDEC, a Secretaria tem responsabilidade? Tem responsabilidade, nós temos que ter um trânsito sinalizado, nós temos que ter as vias públicas adequadas. Agora, tem a parte de responsabilidade pessoal de quem está à frente de um volante, de quem está pilotando uma moto, que também tem que ser chamada a atenção. Quer dizer, qual culpa que o poder público tem se a pessoa bebe e dirige em altíssima velocidade? Qual culpa que a pessoa tem se o motociclista transita em altíssima velocidade? Quando a pessoa assume o risco, assume a conduta de beber e dirigir, ela está assumindo uma conduta de risco, que vai colocar em risco a vida dela própria e a vida de outra pessoa. Porque quando você fala mobilidade urbana, parece que a cidade está se movimentando, é ônibus, é carro, é moto. Não, são pessoas. São pessoas que estão dentro dos ônibus, são pessoas que estão dentro dos veículos, são pessoas que estão nas motos, são pessoas que estão andando pela cidade. Presidente, e vão ter até workshops também para os motociclistas, né, que é um ponto importante também e bem polêmico, né, para a gente que dirige, sabe do desafio ali de combinar a velocidade do veículo e a velocidade da moto, que às vezes é muito diferente, né? Olha, eu acho que as pessoas, como eu disse, a responsabilidade, as pessoas sabem os limites de velocidade das avenidas. Isso não é o presidente da INDEC que determina, ou o prefeito, é uma norma, é o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade que vale lá em São Paulo, vale em Curitiba, vale em Porto Alegre, vale aqui em Campinas também, as regras também, porque são nacionais. Então é importante que as pessoas, né, os motociclistas, o pedestre, né, muitos pedestres às vezes estão olhando para o celular
na hora de atravessar a rua. E pode ser que alguém passe no semáforo vermelho. Então, se você não estiver olhando, né, o semáforo, o celular, você consiga atravessar com segurança. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo, basta fazer a sua parte que nós vamos zerar mortes aqui na cidade de Campinas. E a Câmara sempre junto, o vereador Carlinhos Camelô falou mais cedo também com a gente e a gente vai ver um pouquinho agora. Bom dia a todos. O Maio Amarelo começa já falando, o amarelo já começa a falar, né? Você chegou no semáforo amarelo, é atenção. Então nós temos que ter atenção, responsabilidade e cuidar mais das vidas nossa e do próximo, com responsabilidade. O trânsito hoje, a gente sabe que cada dia que passa, cresce o trânsito na nossa cidade e muitos acidentes. Isso acaba também causando uma sobrelocação também nos hospitais, e tudo isso é uma causa. Então o trânsito hoje a gente tem que ter responsabilidade, tranquilidade no trânsito e paciência para que a gente consiga ter um trânsito melhor, uma qualidade de vida melhor. E ali está o lema, ó, desacelere, seu bem maior é a sua vida, é isso que nós temos. Então é isso, muito obrigada pelas informações. Então no site da INDEC todo mundo pode conferir as ações de conscientização que estão ocorrendo em todo esse mês. Exatamente, no site da INDEC nós temos lá um banner bem grande falando das ações que nós teremos, o calendário, né, do mês de Maio Amarelo. E agradecer a TV Câmara aí por essa divulgação e aos vereadores também que vêm incentivando com os pedidos de sinalização, redutores de velocidade. Então eles também nos ajudam aí através da sociedade que os procuram para que a gente possa fazer as nossas ações também. Para finalizar, a gente vai ter mais fiscalização esse mês também? Olha, nós temos já fiscalização todos os dias na cidade de Campinas. Todos os dias nós temos feito blitz aqui na cidade de Campinas para segurança viária, para segurança no trânsito, para que as pessoas respeitem as normas aqui na cidade. Muito obrigada. Obrigado você. Então é isso, Gabriel, mobilidade urbana, responsabilidade humana, é com você aí no estúdio. Tá certo, Alexandra Dias, muito obrigado pelas informações, campanha importantíssima que ao longo da nossa programação nós vamos falar mais sobre o Maio Amarelo de conscientização no trânsito para diminuirmos ainda mais os acidentes aqui na nossa cidade. Meio-dia mais 43 minutos. Vamos falar sobre a previsão do tempo aqui para a cidade de Campinas, porque segue o sistema de alta pressão sobre Campinas e região e com isso mantém o tempo estável. Sol aparecendo durante todo o dia, alguma nebulosidade e sem previsão de chuva. Umidade relativa deve continuar baixa, próximo aos 35%. Vamos às temperaturas para esta quinta-feira então, porque elas já estão aqui na minha tela. Mínima de 18 graus, já é uma mínima elevada para este outono. Olha o clima de verão chegando no nosso outono, porque a máxima pode chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, lembrando que hoje tem reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.